Dá trabalho. Eles gostam de trabalhar. Eles abandonam a família para trabalhar. Eu sou touro com ascendente Sagitário. Dá trabalho. O ascendente é o que você vai ser. E o seu signo atual é o que você é. Eu sou Libra. Sagitário e Capricórnio. O povo gosta de trabalhar com uma você tem um Não, eles deixam a família e você quer deixar eles felizes e dar compromisso. Compromisso e prazo. Faz tal coisa até tal dia. Vamos lá? Vamos voltar para cá? Então, relações entre os micro-organismos. Que tipo de relações que nós vamos ter entre os micro-organismos? Okay? Aqui nós vamos ver as relações benéficas. Vou repetir. Não guardem esse nome próprio, cooperação e simbiose. Se você quer guardar por um aspecto pessoal, beleza. Mas para nós aqui no hospital, você nunca vai ouvir esse nome. Porque até o próprio nome mutualismo também no hospital não se usa. Tá? Isso é muito da biologia. Usa relações harmônicas. Aí você vai ter relação harmônica facultativa, né? Ou seja, opcional, relação harmônica obrigatória. E decora dessa forma: na pele, eu posso viver sem os micro-organismos da minha pele. Já no meu intestino, eu não consigo viver sem os micro-organismos do meu intestino. Ok? Vamos a esse entendimento. Tá? Aqui eu até coloquei, que é lá na aula que está gravada, eu até dei uma viajada um pouco maior, mas aqui para nós aqui não nos interessa. Quando a gente pensa na pele, existem microbiologistas que dizem que 25% do nosso peso são os micro-organismos que a gente carrega. Tá? Isso não dá para a gente computar, porque não tem como a gente separar os micro-organismos. Então, a culpa da minha obesidade é os micro-organismos. Eu já sei, eu vou voltar lá e falar. Pode deixar, eu vou falar para ele. Pode deixar. Faça Muay Thai. Vai lá dar as porradas no saco do cara. Vai te ajudar bastante. Eu acho que esse Ok? Então, se a gente pegar 1 centímetro quadrado, olha aí a unha do seu dedinho. Na unha do seu dedinho, não na unha, mas se a gente pegar o mesmo espaço em qualquer parte da sua pele, estima-se que nesse espaço tem aproximadamente 1 milhão de bactérias. Tá? Por isso que eles dizem que pode ser muito pesado a presença desses micro-organismos. Okay? E não é uma única espécie, nós temos espécies predominantes, mas em cada parte do corpo nós temos uma espécie específica. Ok? É uma relação positiva porque a nossa pele ela se multiplica o tempo inteiro. O tempo inteiro ela vai se multiplicando. Acho que bem claro. A nossa pele ela se multiplica o tempo inteiro. Deixa eu pegar a imagem.
na posição final, nós temos a camada córnea. A camada que a gente encosta é a camada córnea. Essa camada ela descama, ela é muito facilmente percebível a sua descamação quando a gente toma sol e a gente consegue arrancar aquela película que fica na extremidade da nossa pele. Essa parte aqui está morta. Está morta. Essa estrutura está morta. E quem é? Por que essa estrutura desaparece? Parte disso vai no banho, né? O banho que a gente toma, a gente elimina, principalmente para as pessoas que têm o hábito de se esfregar com buchas, né, ou outros utensílios. Mas a maior parte disso é digerismo das bactérias. Ela vai fazer a decomposição desta parte da nossa pele. Tá? Então, essa parte aqui superficial é onde entra essa microbiota transitória. A transitória, ela vai estar aqui nesta parte mais superficial. Além desse benefício dela digerir essas células mortas, ela também nos protege de outros micro-organismos. Por quê? Porque um outro micro-organismo, para poder nos infectar na pele, vai ter que matar essa bactéria que está na nossa pele. Então, é uma relação benéfica para nós dois. É benéfica para ela por quê? Porque ela vai ter o alimento para nossas células mortas. É benéfica para nós por quê? Porque ela vai limpar a nossa pele e ela também vai nos proteger de outros micro-organismos. Tá? E aí nós temos uma que nós chamamos de microbiota permanente. Por que ela é chamada de permanente? Porque ela vai estar lá no interior das glândulas sebáceas, né? E também na parte interna do pelo. A glândula sebácea ela está intimamente ligada com o pelo, né? O objetivo é justamente lubrificar o pelo e também acaba lubrificando a pele. Essa microbiota eu não consigo eliminar, porque ela é interna. Eu não consigo eliminar essa microbiota. Quando eu entendo isso, né, eu começo a entender por que às vezes quando eu tenho vamos pegar o exemplo de uma cirurgia, por que eu preciso retirar os pelos numa cirurgia? Eu não vou passar o gilete, não vou passar lâmina, mas por que eu preciso reduzir ao máximo, né? Porque, óbvio, as que estão na parte externa, essas são removíveis, mas o que está lá perto da raiz não. Eu preciso reduzir ao máximo a quantidade de micro-organismos nessa região, tá? Então aqui, num primeiro momento, esses micro-organismos vão me fazer bem. Então, isso tem que estar na cabecinha de vocês. Os micro-organismos da nossa pele nos fazem bem, porque eles vão se alimentar da pele morta e vão nos proteger, né, de outros micro-organismos. Mas quando eu penso num aspecto cirúrgico, esses micro-organismos nos fazem mal. Por quê? Porque esse micro-organismo me faz bem se ele estiver nesta região. Se ele estiver em outra região, aí eles podem se tornar maléficos, eles podem nos causar doenças. É por isso que a gente tem, eu vou funcionar a vez do paciente, eu faço asepsia, eu vou fazer um procedimento, eu lavo as mãos, eu vou fazer uma cirurgia, eu faço a asepsia cirúrgica da pele do paciente, eu vou fazer um curativo, eu limpo sempre daquela técnica, do mais limpo para o mais sujo, né, para não contaminar, para não arrastar esses micro-organismos. Sempre vai ter. Professor, eu acabei de eliminar esses micro-organismos. Quanto tempo esses micro-organismos demoram para se reestabelecer? Depende do quê? Depende da bactéria que
nos dispositivos introduzidos no paciente? Para eu poder ver. Por quê? Porque eu sei que ali vai ter multiplicação microbiana. É normal, faz parte da natureza humana a gente carregar esses micro-organismos. Tá? Então percebe, aqui ó, a camada basal da epiderme, aqui a microbiota transitória. Por que é transitória? Porque se eu encosto em você, parte das minhas bactérias foi para você e parte das suas bactérias veio para mim. Quando você tem um contato íntimo com seus familiares, né, com seus cônjuges, parte da bactéria dessas pessoas vem para você e parte das suas bactérias vai para essas pessoas. Então a gente tem uma disseminação naquele ambiente das bactérias daquela família, daquelas pessoas que dividem o ambiente. A família ela costuma ter um cheiro parecido. Por quê? Porque parte do cheiro é produzido pelas bactérias da nossa vida. Ok? Filhos que amamentam, e aí isso é só uma teoria, né? Não tem como você ter uma comprovação prática disso, mas o ato de amamentar na mama da mãe, você fez antisepsia na sua mama? Não. Então seu filho não suga só o seu leite, ele suga também as suas bactérias. Parte, nós vamos ver já, parte da nossa personalidade faz parte, está intimamente relacionado com o nosso intestino. Muito do que a gente é um reflexo do comportamento neurológico intestinal. E muito do comportamento intestinal está intimamente relacionado com a nossa microbiota natural. E quando você vai cozinhar, você também está levando as suas bactérias para o alimento. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, às vezes eu quero comer, vou pegar o exemplo de uma mãe que cozinha o tempo inteiro. Às vezes eu quero comer uma comida diferente. Por quê? Porque eu estou saturada do meu tempero. Porque parte do seu tempero também vai junto com as suas bactérias. E aí se você dá os mesmos ingredientes na mesma quantidade, cronometra ao mesmo tempo, tudo, né, bem sistemático, feito por uma outra pessoa, por que às vezes dá um gosto diferente? Porque ali também tem as bactérias da outra pessoa. Tá? Isso é natural, isso faz parte da vida humana. Tudo bem? Então, quando eu lavo a mão, lá na técnica de lavagem de mão, qual é a microbiota que eu estou eliminando, que eu estou reduzindo? A transitória. Eu consigo eliminar 100% da transitória? Não. Eu consigo eliminar a permanente? Não. Vocês vão fazer o trabalho, já dando uma antecipação. Esterilização significa ausência devida. Não tem nada. Eu consigo esterilizar uma pele? Não, porque sempre vai sobrar bactéria. Tá? Sempre vai sobrar micro-organismo nessa matéria. Então aqui eu tenho uma glândula sudorípara, aqui eu tenho pelo, aqui eu tenho uma glândula sebácea. Então ao longo dessa cavidade, percebe? A bactéria toma conta. E por isso que às vezes nós temos odores específicos. Porque o nosso suor ele já sai impregnado com as bactérias que nos acompanham. Tá? Professor, eu estou tomando um antibiótico extremamente forte. Vai afetar as bactérias da minha pele? Claro. Eu mudei a minha dieta. Tinha uma dieta que era muito ácida. Agora eu estou tendo uma dieta extremamente alcalina. Estou evitando comer alimentos ácidos. Vai mudar a bactéria da minha pele? Tá? Então, diversos fatores fazem com que mude. Professor, eu morava aqui, né, no Nordeste brasileiro. Eu me mudei lá pro Canadá. Vai mudar as bactérias da minha pele? Claro que sim. Porque as bactérias daqui estavam acostumadas com a temperatura quente. Você vai se adaptar às bactérias de lá. Então, às vezes, muitas vezes, também problemas de adaptação é esse período de tempo de uma criação de novas colônias microbianas no nosso corpo. Tá? Quando
Sim ou não? Sim. Tá? Você matou a terminação nervosa deste pelo, como se você tivesse feito um canal no seu dedo. Você matou a terminação nervosa ali na sua depilação a laser. Mas o orifício onde tinha esse pelo, até ele se fechar, ele existe. Ele nunca vai se fechar por completo. Né? Numa análise microscópica, você vai ter ali uma microcicatriz dessa região. Este orifício, se ele se fechar, ok, ali a microbiota não vai existir, mas a microbiota transitória continua. Você não consegue matar a glândula sudorípara, por isso que você não fecha por completo, ou a glândula sebácea. A glândula sebácea serve para hidratar a pele. Isso não é o suor que hidrata a pele, é a glândula sebácea. No mesmo princípio de passar graxa no sapato, de hidratar uma bolsa de couro, de hidratar um banco de couro. No mesmo princípio, de hidratar um cabelo. Né? Tá? Então, a microbiota permanente é a que está mais profunda, já está lá na região da pele. E a microbiota transitória é aquela mais superficial. Ok? Eu consigo viver sem essa microbiota? Consegue. Tá? Tanto que ela é substituível. A gente faz a antisepsia cirúrgica por um período de tempo. A gente consegue. Então, ali esta é uma relação positiva não obrigatória. Aqui nós temos um mutualismo obrigatório. O que é o mutualismo obrigatório? É a presença de micro-organismos no nosso trato gastrointestinal. Normalmente as pessoas vão falar apenas de bactérias. As bactérias intestinais. Ok, a maioria dos micro-organismos são bactérias. Perfeito? É a maior parte bactéria. Mas eu também tenho fungos, protozoários e vírus na minha microbiota intestinal. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue digerir os alimentos desse planeta. Tirando as frutas, e mesmo as frutas a gente não consegue digerir 100% das frutas. Sobram as finas. Né? O ser humano ele não consegue digerir o alimento animal, a gente não consegue digerir carne, e nós não conseguimos digerir a célula vegetal. A gente até consegue captar os nutrientes que estão dentro dessas estruturas por meio do processo de trituração, por meio do processo de digestão, separação dessas estruturas. Mas a gente não consegue digerir tudo. E grande parte desta digestão é feita por esses micro-organismos. A maior, obviamente, pelas bactérias. Vamos pegar um exemplo simples, né? Os alimentos que têm lactobacilos vivos. Isso é uma máquina, um exemplo, né? Então, nós temos aqui vários. Nós temos vários. Ok? Existem diversas marcas de lactobacilos. Lacto é o quê? Lacto é o quê? Leite. Lacto significa leite. E bacilo é uma forma bacteriana. Ok? Então, quando eu tomo lactobacilos, eu estou tomando bactérias do leite. O próprio leite tem lactobacilos, o iogurte tem lactobacilos, todos os queijos têm lactobacilos. Ok? E teve uma época aí que ficou famoso, hoje, né, parece que está fora de moda, eu escuto muito pouco. A época em que as pessoas produziam kefir. O que é o kefir? Uma bactéria. Você literalmente fazia uma colônia bacteriana na sua casa. Tá? Antigamente também era muito comum você fazer coalhada e iogurte em casa. Porque a gente tinha leite de verdade. Não esses troços aí que a gente bebe de caixinha. De caixinha, né? Eu não sei o que é aquilo. Mas se você, até hoje tem lugares que você consegue comprar o leite de saquinho. O leite pasteurizado. E não esse leite UHT. O leite
pasteurizado, na sua casa, você consegue fazer iogurte, você consegue fazer coalhada, você consegue fazer queijo. Né? Esse leite UHT já é praticamente impossível. Né? Não são todas as marcas. Tem marcas que não apodrecem, não estragam. Você pode deixar lá e falar, meu, se não estraga, eu não sei o que é isso. Deveria estragar, é um produto perecível. Mas enfim, não, a discussão não é essa. O que eu quero que fique na cabecinha de vocês? Esses micro-organismos, eles vão atuar na digestão e auxiliar na absorção. Digestão é a quebra, é pegar um componente grande e visível e transformá-lo em um suco microscópico. Então, dentro daquele suco vão ter componentes microscópicos. Então, eu pego um pão, vocês acabaram de subir do café, eu pego um pão, eu vou transformar esse pão num suco. Eu como uma fruta, eu vou transformar essa fruta num suco. No almoço, eu como um pedaço de carne, esse que é um pedaço de carne vai virar um suco. E também isso acontece pelo suco digestivo intestinal e também pela ação dos micro-organismos intestinais. Não é só o nosso suco digestivo que consegue digerir tudo. Parte da digestão vem da ação desses micro-organismos. E parte desses micro-organismos também auxiliam na absorção. O que é a absorção? A absorção é eu pegar qualquer coisa de qualquer lugar do corpo e jogar essa coisa para o sangue. Então, por exemplo, eu tomei uma injeção intramuscular. Está absorvido? Não, porque está no músculo. Eu preciso tirar esse medicamento do músculo e jogá-lo para o sangue. Eu atiro de um spray de insulina intradérmica. Está absorvido? Não, precisa sair da derme e cair, ou subcutâneo. Precisa sair do subcutâneo e ir para o sangue. Eu passei uma pomada na pele. Está absorvido? Não, precisa cair no sangue se for um componente que vai ter uma atuação sistêmica. Eu engoli um comprimido, eu engoli um alimento e ele está lá no meu intestino. Está absorvido? Não, tem que sair do intestino e ir para o sangue. A absorção é tirar qualquer coisa de qualquer parte do corpo e jogar essa coisa para o sangue. Então, muitos desses micro-organismos também auxiliam na absorção, no processo de retirar esse componente do intestino e jogar esse componente para o sangue. Tá? E parte das vitaminas do complexo B e a vitamina K só é produzida por conta de bactérias intestinais. Se não tiver essas bactérias, não vai produzir. Mesmo comendo carne, a carne, as vitaminas do complexo B estão nos alimentos na carne vermelha. Ok, se você tiver bactéria, você pode comer carne vermelha, você não vai produzir essa vitamina. Ok? E aí existem correntes na microbiologia que definem que os indivíduos eles têm parte da sua composição por conta da sua genética, né? E aí, vamos supor, a própria etnia, né? Então tem os pretos, os brancos, os amarelos, os pardos, os indígenas. Cada etnia tem a sua microbiota que é muito característica, né? Vamos pegar o exemplo. Muitos asiáticos têm dificuldades de uso de álcool por conta da microbiota intestinal. Isso é um exemplo muito comum, né? E nós temos também parte dessa microbiota determinada por características individuais ou ambientais, como por exemplo, o parto foi normal ou foi cesárea? Num parto normal, é óbvio, o bebê ele vai passar e vai ter contato com a sua microbiota da sua região vaginal. No parto cesárea é uma cirurgia. Então, ali é um procedimento asséptico. A sua idade, né, quanto mais velho você fica, né, com cada idade você tem micro-organismos específicos. Vou pegar a criança no início
da sua vida, até a fase de lactente. Ou não pode comer alimentos sólidos, não é só porque o intestino não está preparado. Também a microbiota lá não está preparada. Né? Ela não tem uma microbiota preparada para determinados alimentos. Aí, crianças que amamentam no peito e crianças que fazem uso de alimento artificial. A microbiota é diferente. Porque quando a criança amamenta no peito, ela também está sugando as bactérias da mãe. Ok? E os hábitos alimentares, propriamente dito. Eu dei um exemplo aqui de alimentos ácidos e alimentos alcalinos. Ok? Tudo bem? Então, lá no intestino, a relação ela é obrigatória. E na pele, a relação ela é facultativa. Porque eu posso ficar no tempo sem. Por que quando o indivíduo tem uma diarreia extremamente severa, qual que é uma das formas de tratamento prescrita pelo médico? Soro, ok, você vai fazer a reidratação e o que mais? O que ele vai ter que tomar em casa? Eles dão um remédio para flora intestinal. Eles dão um repositor de flora, não, microbiota. Repositor de microbiota intestinal. Tá? Porque você precisa repor a sua microbiota. Porque senão você vai ter dificuldade no processo de digestão e você vai deixar a sua microbiota frágil para a infecção de outros micro-organismos. Ok? Tudo bem? Tá? Então essa é a forma que a gente tem para perceber a importância da microbiota intestinal. Na parte de relações positivas, dúvidas, angústias, frustrações. Beleza, que oração, por gentileza? Quanto tempo eu tenho? Oi? 44. Já? Então eu começo na semana que vem falando das relações desarmônicas, ou seja, as relações maléficas. Eu só vou destrinchar na semana que vem. Aqui só dar uma breve pincelada. O que é uma relação desarmônica? É uma relação que vai causar um prejuízo. Um dos dois vai se dar mal. Um se dá bem em detrimento do outro. Um vai se dar bem fazendo o outro passar mal. Nós temos relações intraespecíficas na mesma espécie, né? E o que nos interessa na enfermagem são as relações de espécies diferentes. Né? Nós não vamos pegar isso daqui, porque nós vivemos na cidade grande, nós não temos problemas com isso aqui, ok? Nós vamos pegar isso daqui. A relação de parasitismo. Então eu vou falar só dos parasitas? Não. Quando eu falo de uma relação de parasitismo, o parasita vai se dar bem em detrimento, fazendo o hospedeiro se dar mal. E aí eu tenho infestação, que são parasitas propriamente ditos, por exemplo, aqui as infestações intestinais. Eu tenho também infestações cutâneas, vou pegar dois exemplos aí, escabiose e pediculose, que seria a sarna e o piolho, né? E nós temos principalmente as infecções. Okay? O que mais vai causar problema, o que mais a gente vai ter contato são as infecções. Então toda infecção é uma relação maléfica, uma relação não harmônica, uma relação de parasita. Por quê? Porque toda infecção, o micro-organismo vai se dar bem fazendo o nosso paciente se dar mal, fazendo o hospedeiro se dar mal. Esta é uma relação não harmônica. As outras eu não vou abordar. Ok? Então na próxima aula nós vamos começar falando. Eu não vou entrar nas infestações. Ok? Aqui na cidade de São Paulo, como a gente tem o saneamento básico para quase toda a população, casos de infestações intestinais aqui é muito reduzido, não que não acontece, mas só vai acontecer em regiões periféricas em que ainda não tem o saneamento básico. Onde tem saneamento básico é bem difícil isso acontecer. A ênfase do nosso curso vai ser em infecções. Ok? Dúvidas? Angústias? Frustrações?